Sabe, as moedas que são mencionadas na Bíblia, elas são muito, mas muito mais do que simples artefatos históricos. Pense nelas como uma chave para decifrar verdades muito mais profundas. É como se fosse um vocabulário secreto, escondido bem da nossa frente. Já parou para pensar nisso? E se cada moeda, desde o imponente denário romano até o minúsculo lepton, não fosse só dinheiro, mas uma palavra numa grande conversa sobre poder, sobre fé e sobre sacrifício? É exatamente isso que a gente vai desdecodificar hoje. Para entender essa linguagem, a nossa história tem que começar na Judéia do primeiro século. Imagina só a cena, uma verdadeira encruzilhada monetária. As moedas romanas de prata serviam para pagar os impostos, enquanto as moedas de bronze, as locais, compravam pão de cada dia. Essa mistura toda não era por acaso, não. Era o cenário perfeito, onde algumas das lições mais poderosas seriam ensinadas. Bom, para começar, vamos focar em duas moedas que representavam as maiores forças em conflito na vida de um judeu daquela época. De um lado, o Império Romano, do outro, o Templo de Jerusalém. A tensão entre os dois era palpável e estava literalmente estampada no metal. E aqui, gente, está o nó da questão. De um lado, o denário romano, a moeda do imposto civil, com a imagem do imperador estampada, um lembrete constante do poder de Roma. Do outro lado, o ciclo de Tiro, a única moeda que o templo aceitava para o imposto religioso. Ela era valorizada pela prata pura e, o mais importante, por não ter uma imagem pagã. Então, carregar um denário era uma necessidade do dia a dia, mas pagar o ciclo era uma obrigação sagrada. A pergunta era clara: a quem se devia lealdade de verdade? E é bem no meio desse dilema que Jesus oferece uma das respostas mais geniais da história. Quando pedem para ele se posicionar, ele pede para ver a moeda do tributo, um denário. E aí ele aponta para a imagem de César e simplesmente separa as obrigações. A lógica era brilhante. A imagem de César está na moeda, então ela pertence ao sistema de César. Mas a imagem de Deus, essa está na própria humanidade. Uma solução incrível para a política complexa da época. Mas essa tensão não ficou só no campo das ideias, não. Ela explodiu em um dos eventos mais dramáticos dos evangelhos, bem ali nos pátios do templo. O ponto crucial era o seguinte: para pagar o imposto do templo com o ciclo puro, os peregrinos precisavam trocar suas moedas impuras, como os denários. E os cambistas, claro, exploravam essa necessidade, cobrando taxas absurdas e transformando o pátio sagrado num verdadeiro mercado. Então, a fúria de Jesus não foi contra o dinheiro em si, mas contra a exploração que tinha virado sistema. Foi um ato profético contra a corrupção da própria fé. Agora, a linguagem das moedas fica ainda mais profunda. Vamos sair das transações literais e entrar no uso metafórico delas. Jesus usou esse vocabulário do dinheiro para ensinar lições poderosíssimas sobre riqueza, responsabilidade e o reino de Deus. Olha só que interessante. Temos aqui duas parábolas que parecem muito, mas com uma diferença crucial. Na parábola dos talentos, os servos recebem quantias diferentes. Então, a lição é sobre a responsabilidade de usar os dons variados que cada um de nós recebe. Já na parábola das minas, cada servo recebe a mesma quantia. Aí a lição muda. A oportunidade é igual para todo mundo e o julgamento é sobre o que se faz com ela. Para a gente entender o peso disso, precisamos falar de valores. Um único talento não era uma moedinha, era uma fortuna, valia 6.000 denários. Estamos falando de mais de 16 anos de salário para um trabalhador da época. A responsabilidade que foi confiada aos servos era monumental. Com certeza não era troco. A mina, por outro lado, valia 100 denários. Ainda era uma grana, cerca de 3 meses de salário. Mas a lição aqui é outra. Como cada servo recebeu exatamente a mesma quantia, o foco muda da grandeza do dom para a fidelidade em usar a oportunidade que foi dada, não importa o tamanho. Vamos para outra moeda de prata, a dracma. Era uma moeda grega, mas o valor dela era basicamente o mesmo de um denário, ou seja, o salário de um dia de trabalho. E ela está no centro de uma parábola muito tocante. Na parábola da moeda perdida, uma mulher perde uma das 10 dracmas que ela tinha. Para uma família pobre, perder o salário de um dia inteiro era um baque. A busca desesperada dela, varrendo a casa, acendendo uma lâmpada, tudo isso se torna uma ilustração linda da persistência e da alegria de Deus em encontrar uma única alma perdida, por menor que ela pareça para o mundo. E isso nos leva ao clímax da nossa análise. A gente vai das grandes somas e salários diários para as menores moedas em circulação, e é nelas que a gente encontra a lição mais profunda sobre o que realmente tem valor.
Dá uma olhada nessa escala. Começamos com o denário, o salário de um dia. Um quadrans já valia só uma pequena fração disso. E o lepton era a menor moeda de bronze judaica, valendo tipo 1/128 de um denário. Era o troco do troco, quase sem valor comercial nenhum. Agora vamos visualizar a cena, o tesouro do templo. Os ricos chegam, fazendo um espetáculo de suas doações, com aquele barulho de moedas de prata e ouro caindo nos cofres. As ofertas eram grandes, claro, mas vinham da sua abundância, daquilo que sobrava para eles. E então, uma viúva pobre se aproxima, e ela deposita não uma, mas 2 lepton, o plural de lepton. Juntas, essas 2 moedinhas minúsculas valiam um único quadrans. Era, sem dúvida, a menor oferta que alguém poderia fazer. E é aqui que Jesus vira a economia do mundo de cabeça para baixo. Ele chama os discípulos e diz que ela deu mais do que todos os outros. Mas como? Porque eles deram do que lhes sobrava. Ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. E aqui está o ponto central de toda essa linguagem. O denário, a moeda dos ricos, mede a capacidade financeira. Mas o lepton, a menor de todas as moedas, se tornou padrão para medir a intenção do coração. A lição é que o valor não está no quanto se dá, mas no que se guarda para si. E assim, a gente chega à nossa conclusão. Vimos como as moedas formaram um vocabulário incrível para discutir poder, responsabilidade e sacrifício. Agora, vamos conectar todos os pontos. O resumo dessa linguagem ficou claro, né? O denário e o ciclo nos falaram sobre poder e obrigação. O talento e a mina sobre responsabilidade. E o lepton, a menorzinha de todas as moedas, nos ensinou a lição mais profunda sobre o sacrifício. Cada moeda tinha seu papel, sua palavra a dizer. No fim das contas, entender a linguagem das moedas transforma a maneira como a gente lê essas histórias. Elas nos mostram que Jesus usou os objetos mais comuns do dia a dia, o dinheiro que as pessoas carregavam nos bolsos, para comunicar as verdades mais profundas e eternas. Então, o que a gente leva dessa análise? Primeiro, que fidelidade é multiplicar o que nos foi confiado. Segundo, que o verdadeiro sacrifício se mede pela intenção, não pela quantia. E, finalmente, que usar a fé para explorar os outros é profanar o que há de mais sagrado. E isso nos traz de volta ao início. Jesus disse para dar a César o que tem a imagem de César. A pergunta final que esta análise nos deixa e que ecoa através dos séculos é esta. A imagem na moeda pertence a César, mas a sua imagem, a quem pertence?